bom estarmos reunidos novamente através deste veículo de comunicação e poder compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor com os irmãos. Queremos antes ler aquilo que o salmista nos diz no Salmo 146. Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, graças te rendemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em torno da Tua Palavra, estarmos reunidos compartilhando o que o Senhor tem nos dito, nos falado, através da Tua Palavra. Abençoa-nos, perdoa-nos, em o nome do Senhor Jesus. Oramos. Amém, Senhor. Eu quero convidar você para que esteja caminhando conosco nesta noite, estudando a Palavra de Deus, meditando um pouco mais nela, e desta feita nós vamos compartilhar as perguntas 76, 77 e 78 do Breve Catecismo de Westminster. Deixa a mentira, fala a verdade. Estas perguntas e respostas fundamentam para nós o 9º mandamento. Como introdução, queremos citar algo que o puritano Thomas Brooks, que viveu no período de 1608 a 1680, nos disse: nós conhecemos os metais. Nós conhecemos os metais pelo som que produzem e os homens por aquilo que falam. E eu acrescentaria algo mais: e fazem. Jesus disse em certa ocasião: a boca fala do que está cheio o coração. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34. As palavras que saem da boca de um homem são uma expressão bem clara de quem ele é de fato. Deus, então, se preocupa muito com as palavras que saem da nossa boca. Por isso nos deu o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo, capítulo 20, verso 16, e Deuteronômio, capítulo 5, verso 20. O 9º mandamento é mais uma maneira de expressarmos amor ao nosso próximo. E neste caso, preservando a sua honra por meio de nossas palavras. Isso fica bem claro nos catecismos reformados, que interpretam o mandamento como uma maneira de conservar e promover a verdade entre os homens. O Breve Catecismo de Westminster ensina na pergunta 76: qual é o 9º mandamento? A resposta: não dirás falso testemunho. Êxodo, capítulo 20, verso 16. O nosso Deus é a verdade. Em João, capítulo 14, verso 6, respondeu-lhe Jesus:
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O nosso Deus é aquele que não pode mentir. Tito capítulo 1, verso 2. Pois Deus não é homem para que minta. Números capítulo 23, verso 19. Ele espera que, como seus filhos, a verdade flua de nossas bocas e não um engano. Assim como parte de um código simples e prático, divinamente estabelecido, a observância do 9º mandamento contribuirá para a harmonia do convívio social. Foi o próprio Senhor Jesus que afirmou que a mentira tem por pai o diabo. Ao confrontar os fariseus que não criam na sua palavra, o Senhor foi enfático. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Quando o Senhor Jesus orou por seus discípulos, por nós, rogou ao Pai que os santificasse na verdade que é a própria palavra. João capítulo 17, verso 7. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o apóstolo João escreveu: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Na sua 3ª carta, no versículo 4. Há muitas outras orientações bíblicas para que nós vivamos e estejamos falando sempre a verdade. Em suma, ninguém deve causar dano ao próximo por meio de palavras proferidas por sua boca. Antes, deve fazer uso de sua língua para falar o bem e a verdade para todos. A pergunta 77 é esta: que exige o 9º mandamento? O 9º mandamento exige a conservação e a promoção da verdade entre os homens. O profeta Zacarias, no capítulo 8, verso 16, declara: eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai o juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Paulo expressa em Efésios, capítulo 4, verso 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que exige o 9º mandamento? A manutenção de nossa boa reputação. 1 Pedro capítulo 3, verso 16, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 25, 10, a palavra nos diz: disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Sim, o que exige o 9º mandamento? A manutenção da boa reputação do nosso próximo.
Em 3 João, versículo 12, está expresso: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Especialmente quando somos a dar testemunho. Veja o que diz Provérbios, capítulo 14, versos 5 e 25. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. E observem o que a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 5, verso 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, o crente não somente tem o dever, a responsabilidade e a incumbência de testemunhar a retidão, a justiça e o bem, mas também lhe cabe a obrigação de promover, como discípulo de Cristo, a veracidade e a honestidade dos atos, dos tratos, dos testemunhos e dos comportamentos. Somente assim manterá a própria honra e preservará a do próximo, especialmente, meus irmãos, no contexto da comunidade cristã em que vivemos e na qual expressamos como servos regenerados pelo Senhor e nos realizamos como herdeiros da promessa de Deus, da vida eterna em Cristo Jesus. Pergunta 78. Que proíbe o 9º mandamento? O 9º mandamento proíbe tudo o que é prejudicial à verdade. Veja o que diz a palavra do Senhor em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Observe o que diz a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 19, verso 5. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Observe muito bem o que diz Provérbios, capítulo 6, versos 16 ao 19. Esse texto é contundente. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. O que proíbe o 9º mandamento? O injurioso, tanto a nossa reputação como a do nosso próximo. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, versos 20 e 21, a palavra do Senhor nos diz: evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois
o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. No contexto das ofertas alçadas para o socorro dos irmãos que estavam passando por necessidades. É o que o texto nos ensina. O que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante de todos os homens. Em Lucas, no capítulo 3, verso 14, num contexto de anúncio, de chamamento para o arrependimento, a palavra do Senhor nos diz: também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. O salmista no Salmo 15, verso 3, tão conhecido dos irmãos, nos diz: o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. No contexto da nossa cidadania celestial. A mentira, meus irmãos, não é somente incompatível com a verdade, é a sua negação, a sua destruição. Todo bem que se constrói com a verdade e se destrói com a mentira. A verdade é de natureza divina. A mentira é original e essencialmente demoníaca. Cristo é a verdade. O diabo é a mentira. Viver e proferir a verdade significa agir conforme a vontade de Deus. Mas encarnar a mentira, verbalizá-la e usufruir-se dela é ser maligno, agente da malignidade, militante de Satanás. A palavra do crente redimido deve ser sim, sim, não, não. Tiago nos ensina sobre isso na sua carta, no capítulo 5, verso 12. Assim como o seu Senhor é a verdade, ele, criado à sua imagem, salvo em Cristo Jesus, ou seja, o crente, criado à sua imagem e salvo em Cristo Jesus, deve ser verdadeiro em tudo e em quaisquer circunstâncias. O falso testemunho declarado, a omissão da realidade fatual ou falseamento da verdade são impróprios a um servo de Deus e contraditórios à realidade cristã tão bem ensinada pela palavra de Deus. Qualquer mentira é falso testemunho, e não há mentira inocente, conveniente e necessária. Em todas as circunstâncias, cabe a verdade. O diabo, no entanto, tenta convencer-nos de que há situações em que a mentira é melhor que a verdade, pois com ela alega-se o bem pode ser promovido, o mal evitado. Meus irmãos, isto é pura
armadilha, sutil armadilha. Jamais a mentira deve prevalecer no lugar da verdade. A mentira é sempre má. A verdade, doa o que doer, é sempre boa. Então, como cristão, como crentes no Senhor Jesus que somos, nós somos chamados para deixar a mentira e falar a verdade. Efésios capítulo 4, verso 25. Não dar lugar ao diabo. Efésios 4, verso 25. O pai da mentira deve ser resistido por nós, crentes no Senhor Jesus. Tiago, capítulo 4, verso 7. Agora, meus irmãos, saibamos isto. Quem nos capacita a viver desta forma, andando na verdade do Senhor, vivendo a verdade do Senhor, falando a verdade em todo o tempo, é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que é, lembram? A verdade e a vida. E que foi morto porque os homens quebraram o 9º mandamento, a fim de o acusarem falsamente e levá-lo à morte. Jesus foi condenado, ainda que nunca tenha dito uma mentira sequer, para que você e eu tenhamos a verdadeira vida e possamos viver pautados pela verdade que procede do Senhor, que procede da palavra de Deus. Então, falemos sempre a verdade em amor. Jesus nos abençoe. Amém. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua Mahashia, Deus Emanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todo pelo qual existo. Jerie, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se sei que no Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se sei que no Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa.
que entreguemos tudo nas mãos do nosso Deus, porque Ele pode todas as coisas, independente de qualquer situação. Não percamos a fé, porque Deus está conosco e Ele é o nosso socorro presente de todas as horas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todo pelo qual existo. Jerie, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Aleluia, irmãos, fiquem na paz do Senhor, que Deus esteja com todos nós. Glórias ao nosso Deus, amém. Amém, fiquem com Deus, que o Senhor possa estar com cada um de vocês, que a nossa fé seja forte, forte como o seu poder, amém. Amém, Senhor, glória a Deus. Estamos no momento final do nosso estudo nesta noite. Queremos agradecer a sua atenção, a sua participação, e que a palavra do Senhor tenha falado ao seu coração e que sejamos nós cada vez mais ouvintes verdadeiros e praticantes da palavra do nosso Deus. Antes eu quero lembrar aos irmãos algo que deve nortear o nosso viver dia a dia. Nós sabemos que estamos em meio a esta pandemia, o comércio está sendo aberto gradativamente, as pessoas estão se dirigindo para os seus respectivos trabalhos, mas mesmo assim, toda a atenção deve ser dada, todo cuidado deve ser algo praticado por nós dia a dia, e aquelas pessoas que estão aí trabalhando, necessitando ganhar o seu pão dia a dia, se deslocando das suas casas para o trabalho, do trabalho para as suas residências. A nossa oração é que sejam guardados, protegidos pelo Senhor, e que nós estejamos nos cuidando, meus irmãos, diante de tudo que estamos passando nesse período todo. Nós sabemos que o Senhor está no governo de todas as coisas. O Senhor é aquele que permite situações como esta para nos despertar também com relação ao cuidado, o zelo pela nossa comunhão, pela nossa vida espiritual e com relação ao nosso testemunho. Enfim, o Senhor está falando para nós que nós precisamos dele. Nós necessitamos do Senhor. Por isso devemos buscá-lo constantemente.
Por isso devemos caminhar na presença do Senhor. Por isso precisamos compreender que a nossa vida não se resume no aqui e agora. A nossa vida está em Deus. E que a vida com Deus não é uma brincadeira. A vida com Deus ocorre diariamente, numa constante e profunda comunhão com Ele, dependência dEle, obediência a Ele. Vivamos a vida com o Senhor intensamente, como discípulos de Jesus, verdadeiramente. Vamos orar ao nosso Deus, orando pelos irmãos enfermos, orando pelos irmãos e amigos, conhecidos, que se encontram na frente da batalha, na área médica, hospitalar, todos aqueles envolvidos nesta área. Oramos pela pesquisa da vacina, que a vacina venha logo em nome de Jesus. Oramos pelas necessidades também econômicas, de trabalho, de sustento, que não nos falte o pão de cada dia. É dádiva do Senhor. Oramos pela igreja, que não pode se reunir presencialmente ainda, mas com a graça de Deus, logo, logo, estaremos juntos presencialmente, em nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, graças te rendemos pela alegria da Tua palavra, pela profundidade da Tua palavra, pelo Teu falar nesses dias difíceis para todos nós. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem derramado no nosso coração esperança, graça, o Senhor tem renovado a nossa fé em meio a tudo que estamos passando. Esta pandemia, Senhor amado, que atinge tantos lares, tantas pessoas. Oramos, ó Pai, pelas pessoas, famílias enlutadas, que o consolo e o conforto do Senhor, sim, seja sobre cada família. Oramos pelos enfermos, que o Senhor cure cada enfermo. Oramos pelos profissionais da área da saúde, profissionais da área da segurança, homens e mulheres que estão trabalhando, indo e vindo, ó Pai, cuidando dos seus negócios, mas que estejam também cuidando da sua saúde, cuidando dos seus, ó Deus querido, e sejam agradecidos ao Senhor pela porção diária que o Senhor tem dado. Senhor, sê com a Tua igreja, que ainda não pode se reunir presencialmente nos templos, mas tem sido, Senhor amado, protegida pelo Senhor. Graças te damos por esses meios de comunicação que o Senhor tem nos dado, para que estejamos compartilhando, vendo, ouvindo os irmãos, compartilhando a Tua palavra. Que o ensino do Senhor, nesta noite, tenha falado, Senhor, ao nosso coração. Perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações, o poder renovador, restaurador do Santo Espírito do Senhor, sejam sobre todos nós e sobre todo o povo do Senhor, espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.